O caso do desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Silva, em Caldas Novas, ganhou novos e graves contornos. A polícia encontrou o corpo de Daiane. Kleber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a corretora morava, e seu filho, Michael Douglas de Oliveira, foram presos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Ai, vamos lá. Era Nossa, esperado que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Mas Sophie, eu travei um pouquinho, né? Daí, você me escuta? Sophie, seu áudio cortou para mim, eu não consegui ouvir o que você falou no começo. Tá, eu falei só que era um, era um desfecho esperado, né? Depois de tanto tempo desaparecida dessa forma, a gente já meio que esperava que isso acontecesse, mas não deixa menos impactante. É isso, Sofia. A gente fez alguns comentários sobre isso, a gente já falou sobre esse caso, que é um caso absurdo, fez alguns comentários sobre isso. De fato, ela já estava desaparecida há muito tempo. Foi um desaparecimento com já alguns indícios de que teria acontecido algum crime. Por quê? Porque, pessoal, a Daiane, a corretora de imóveis, ela tinha conflitos com o síndico, que foi preso, inclusive, que é o Kleber Rosa de Oliveira, e a Daiane, ela simplesmente desapareceu dentro do condomínio dela. Ela saiu de casa, gravou que estava saindo de casa, mandou para uma amiga dentro do elevador, ainda tem gravações dela até chegar no térreo. Ela fala com o porteiro, depois ela volta para o elevador e vai para a garagem onde ficam os quadros de energia, questionando por que o apartamento dela estava mais uma vez sem energia, e ela vai lá olhar o que aconteceu, sendo que isso já tinha sido pontuado como uma das técnicas ali de violência, de caracterização ali de alguma coisa que o síndico estaria tentando fazer para piorar a vida, para fazer com que ela se sentisse segura e indesejada naquele espaço. Não só ela, como também os inquilinos dos apartamentos dos familiares da Daiane, que também tinham apartamentos no prédio, e ela administrava os aluguéis desse apartamento. E o síndico, que também era corretor, teria ali um conflito de interesses com a colega de profissão. Só que, Sofia, isso se escalou de uma forma muito absurda, porque a Daiane já tinha vários processos contra o síndico, ela já tinha todo um cuidado e um medo quando ela fazia ia para determinados espaços dentro do condomínio sozinha. Não à toa, não é natural você se sentir insegura ao ponto de filmar o seu destino dentro do elevador. Quando a Dai desapareceu, ela deixou a porta aberta, ela desceu até a garagem e ela não voltou mais, não foi vista pelas câmeras. Ela desceu, ela não iria longe sem um óculos, ela deixou o óculos em casa. Tem todos uns cuidados aí que a família já tinha apontado de que poderia ter acontecido alguma coisa. E de fato aconteceu. Vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do Povo, que vai falar um pouquinho sobre essa prisão que aconteceu. E tem uma coisa que no finalzinho é uma atualização, a reação da mãe da Daiane, depois de saber quem teria e quem é o acusado de ter executado, ter assassinado essa corretora de imóveis, por favor. O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que havia desaparecido há mais de um mês em Caldas Novas, no sul de Goiás, foi encontrado. A informação é do delegado Pedromar Augusto de Souza, que é responsável pela investigação desse caso que ganhou grande repercussão no início deste ano. Na madrugada desta quarta-feira, dia 28, o síndico do prédio onde a família de Daiane possui apartamentos, Kleber Rosa de Oliveira, e o seu filho, Michael Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de homicídio da corretora. Já o porteiro do prédio, cujo nome não foi divulgado, foi conduzido coercitivamente para a delegacia para prestar esclarecimentos. O que se sabe sobre esse assunto? Ela que vinha aí em crise com o síndico. Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro do ano passado, quando foi vista entrando no elevador do condomínio, passando pela portaria para falar com o recepcionista. Depois,
ela retornou ao elevador e desceu para o subsolo. A partir daí, ela não foi mais vista. Pois é, Sofia. Vou te pedir para trazer também uma outra matéria que pode ser já é sem áudio, só para a gente ver o momento em que o síndico ele foi preso juntamente com seu filho. A polícia, nessa madrugada de quarta-feira, vai até o prédio, faz ali todo o procedimento para identificar o Kleber Rosa e o seu filho. O Kleber, acho que tem um ponto bem interessante, é que o Kleber e o Maicon Douglas de Oliveira, que é o filho do Kleber, eles estavam com malas prontas. Então, é algo que teria ali uma sugestão de que eles tentariam fugir. E você observa que a polícia ela não foi como também tem um costume de bater na porta, é um andar que não é tão baixo assim, então dificilmente eles teriam como se esconder. A polícia ela já chega com um arrombamento, já sabe, já vai para fazer essa prisão. E foi a Kleber leva a polícia até o local em que ele teria deixado o corpo da Daiane em filmagens. Foi um trabalho bem feito da polícia, apesar de ter demorado 40 dias até encontrar, né, até ter todos os indícios que levassem até a prisão do síndico e do filho que teria ajudado neste crime, de acordo com as informações da polícia, do delegado. O delegado deu uma entrevista, mandou uma nota informando, né, que durante esse período todas as provas que puderam ser coletadas foram, e por isso que algumas pessoas não dão nenhuma informação a mais, esse prazo foi necessário para conseguir achar a Daiane. E uma outra coisa, tá, Sofia? Eu vou te pedir agora para trazer uma matéria da CNN, porque o síndico, de acordo com a polícia, que foi noticiado já, ele fez todo um processo teve todo um cuidado, como se tivesse orquestrado mesmo o crime. Porque a matéria da CNN traz que o síndico que matou a corretora usou escadas para não ser filmado. O que acontece? Ele, né, logicamente, de acordo com a investigação, teria traído Daiane. Vale lembrar que ela desapareceu no dia 17 de dezembro, ela foi atraída até o subsolo, até a garagem do prédio, onde ficam os quadros de energia. Quando essa mulher ela some, né, eles conseguem colocar no carro, tirar do local, o síndico, quando ele vai voltar para o apartamento dela, ele utiliza as escadas. E a análise da polícia indica que Daiane foi morta dentro do condomínio e retirada sem vida. A única imagem do síndico que foi registrada foi no mesmo dia dos desaparecimentos de Daiane, antes, né, no dia do crime, outras imagens não foram registradas, só uma, que foi no dia do desaparecimento dela, no dia 17, às 12 horas e 27 minutos. Ele não utilizou os elevadores e os acessos às escadas não eram cobertos por câmeras de monitoramento. Então, sabendo disso, ele pôde circular tranquilamente pelo condomínio através das escadas. O condomínio possuía apenas 10 câmeras de segurança e, segundo a investigação, o síndico teria utilizado as escadas para sair com o corpo dela e para evitar ser filmado. O filho do síndico passou a auxiliar o pai obstruindo as provas, como a substituição de celulares e outras ações para atrapalhar as investigações. Confirmada a participação dele no crime, ele poderá responder por obstrução e pelos mesmos crimes do pai. E outra pessoa também foi levada para depoimento de forma coercitiva. Nesse caso, foi o porteiro do condomínio. Ele não foi preso, ele não está indiciado, ele foi levado para depoimento de forma coercitiva e a polícia não informou ainda o que teria ali de acrescentar, o que esse homem poderia ter a acrescentar neste caso, nesse processo. Falando também em processo, daí ele tinha 12 processos, nesse ponto, ele tinha 12 processos contra o síndico, Sofia. Para a gente entender que essa mulher foi perseguida durante muito tempo e o que a mãe dela passou reflete nesse ato que ela fez. Eu vou te pedir para trazer uma cena que é recente, saiu há poucos minutos, após a divulgação, um vídeo que eu acrescentei aí há pouco no roteiro, Sofia. A mãe da Daiane vai até o prédio
e ela resolve ali, né, destruir a portaria, ela resolve mostrar que ela está indignada de alguma forma, e a forma que ela teve foi essa. Só para a gente compreender a dor que essa mãe está passando. Pronto, Sophie. Essa é a dor de uma mãe que acaba de perder a filha por um sistema violento, misógino, que sabe, não tem nada que justifique a morte de ninguém, e ainda menos quando a gente tem um caso como esse, né? Ainda mais, perdão, quando a gente tem um caso como esse, de uma pessoa que, sabe, foi morta apenas por ser uma mulher combativa, por tentar alugar os apartamentos da família em um condomínio que um homem achou que ele era o dono, ele poderia fazer o que ele quisesse. Essa é a violência que sofremos todos os dias, Sofia. É isso. Cara, é muito pesada essa história, né, Dai? Porque as acusações de perseguição dele contra a corretora eram muitas, né? Eram acusações de sabotar o fornecimento de água, de energia, de gás para os apartamentos que eram geridos pela Daiane, de fechar o registro, de desconectar cabo e tudo mais, de ficar monitorando tanto a Daiane quanto os hóspedes. Então são muitas acusações e não satisfeito, ele chega no final e resolve que vai acabar com a vida dela no sentido mais literal possível da expressão, né? E assim, a reação da mãe, eu não a julgo. Se for para julgar, foi dizer que ela fez pouco. Ela fez pouco, porque no final das contas, uma coisa. Foi um assassinato aí por um motivo muito banal, gente, muito banal. E mostra uma realidade que a gente não gosta de encarar, mas que é a realidade de que as mulheres, elas são ensinadas a ter medo de sair de casa, a ter medo de homens estranhos, mas quase sempre a violência contra as mulheres vem dentro de casa, vem de homens conhecidos com quem elas convivem. Isso vale para os parceiros, mas vale para casos como esse também. Ela estava dentro da própria casa quando ela morreu. O condomínio é a casa dela. Não é a casa apenas dela, tem outros moradores, óbvio, mas é a casa dela. E ela estava dentro de casa quando morreu, gente. Pelas mãos de um homem aí, supostamente, vamos colocar para garantir a segurança jurídica, apesar de que ele já confessou, né? Supostamente assassinada por um homem que ela conhecia. Não foi o estranho na rua. Isso só torna a situação ainda pior. E fica a dúvida, será que ele agiria com ela da mesma maneira se fosse um homem? Eu tenho minhas dúvidas. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Meteoro.